Pegue a palavra de Deus, abra na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14, que fala justamente das peças da armadura de Deus. São 6 peças e a 7ª é uma ação. É sobre esta ação que nós vamos falar hoje. Mas eu quero ler desde o versículo 14 até o 18, que nos interessa. Acharam? Está escrito o seguinte: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, preste atenção. Esta é a 7ª coisa, é a 7ª ação. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E atenção, você que é católico pode confundir aqui a palavra santos. A palavra de Deus se refere aos santos vivos, as pessoas que foram santificadas pelo sangue de Jesus, os irmãos que estão na fé, no caminho, mas passam por lutas e tribulações. Aqui, no caso, é interceder pelos santos, não aos santos. Não confunda, por favor. São coisas totalmente diferentes. Então eu vou reler o versículo 18, preste atenção. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Orando por outras pessoas, suplicando por outras pessoas, e no caso, orando por si mesmo, por si mesma. Então eu vou ler novamente o versículo 18, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Mas bem alto, hein? Orando. De novo. Orando. Em todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quem aqui acredita? Levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar. Neste lugar só não, nesta cidade. Vamos aplaudir mais ainda. Vamos fazer com que neste lugar se ouça a melhor salva de palmas dada nesse país. Isso, aplaude da glória. Continua. Continua. Vamos fazer estas palmas serem ouvidas lá no trono de Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Abra a tua boca e dá glória. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua, continua. Você que está nos ouvindo pela rádio, ou assistindo pela TV, ou acompanhando pela internet, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, junte-se a nós, aplauda a palavra de Deus, glorifique ao nome do Senhor, dá glória, 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 glória. Oh glória, continua. Pai querido e Deus amado, olha quanta gente te aplaudindo, te glorificando e te exaltando. Em toda parte tem alguém bendizendo o teu nome agora. Por isso, ó Pai, localiza cada pessoa e sobre cada uma destas vidas, derrama agora a tua virtude e o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar,
Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Por favor, podeis se assentar, quem tiver lugar. De que me adianta ter uma armadura se ela vai enferrujar? Eu preciso da oração, que é a lubrificação de todas as peças da minha armadura de Deus. E aqui no versículo 18, nós vemos a ênfase dada, a necessidade de se orar em todo tempo, o tempo todo. E diz, orar com toda oração e súplica no Espírito. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Eu tive um sonho que eu não consigo me esquecer dele. Era uma espécie de ginásio, estádio. Tinha muita gente na frente, mas milhares e milhares de pessoas, e subia assim pela arquibancada, muita gente, mas era muita gente mesmo. E eu estava pregando para as pessoas, e no meio da pregação eu parei e disse assim: quem aqui ainda não fala línguas estranhas? E ninguém falava. Quem já é batizado com o Espírito Santo e com fogo e fala em línguas? Aí naquela multidão, milhares e milhares de pessoas, cerca de meia dúzia ficou de pé. E eu fiquei tão triste no meu sonho. E essa meia dúzia que se levantou, a maioria só fazia meninice. Sabe aquela historinha do sapateado? Sapatinho de fogo. Pessoa que fica sapateando, requebrando, rebolando, uma postura que não tem nada a ver com o Espírito Santo, me perdoem. Mas seria até ridículo o Espírito Santo de Deus ter uma postura dessa, ficar requebrando, sapateando. O Espírito Santo, então, seria um espírito brincalhão, zombeteiro. E no meu sonho eu vi isso. Eu fiquei muito triste. Muito triste porque a igreja está sem o Espírito de Deus. A igreja busca Deus, mas está sem o Espírito de Deus, e os poucos que querem o Espírito de Deus estão sem orientação do que significa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O que há muito é meninice, infantilidade na fé. Então a palavra aqui está dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Orar e ainda falar em mistérios com Deus. Deixar o Espírito orar por nós. E vigiando nisso, olha igreja, e vigiando nisso com toda perseverança, quer dizer que não é uma coisa temporária ou momentânea, ou numa fase da vida espiritual, mas com toda perseverança e súplica. Não me adianta nada ter a armadura, me precaver, me proteger e não ter a oração, não entrar em ação através de súplicas na presença de Deus, através do Espírito de Deus. A igreja hoje está muito fria. Eu não estou falando apenas da Paz e Vida, eu estou falando da igreja de Cristo. E o Senhor Jesus tinha previsto que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. As igrejas estão esfriando, os cristãos estão esfriando.
As pessoas não falam mais em línguas estranhas. As pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque através do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo e com fogo, você consegue fazer isto que a palavra está dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então a oração precisa estar presente na nossa vida, mas com súplica no Espírito Santo. Porque caso contrário, eu vou orar e vou ficar repetindo palavras o tempo todo numa ladainha insuportável aos ouvidos de Deus. Jesus disse: quando vocês estiverem orando, não useis de vãs repetições, achando que por muito falarem serão ouvidos. Jesus ensinou tudo isso. Como é que eu evito uma oração repetitiva? Se eu for batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então eu conclamo a igreja toda, a ser cheia do Espírito de Deus. Eu convoco você para buscar o Espírito Santo de Deus como se fosse a água que você precisa para continuar vivo. E precisa mesmo, é a água da vida e é ela que vai te dar vida espiritual. Nós temos uma reunião aqui no meio da semana, quarta-feira, especialmente para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para você receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e aí sim conseguir orar em todo o tempo. Mas vamos ver se é necessário isso ou não. Porque a palavra está dizendo que sim. Mas a gente pensa: eu já vou na igreja de domingo. No meio da semana até vou na igreja também. Eu oro na minha casa. Eu tenho vida com Deus. E a pessoa acha que já está fazendo o máximo. Porém, eu vou te mostrar agora, na vida do Senhor Jesus, o que é alguém consagrado, consagrada, cheio do Espírito, que ora o tempo todo. Quero que você veja na vida de Jesus, como ele começa toda a sua jornada com oração. Jesus, aos 30 anos de idade, ele foi lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista acaba concordando e batiza Jesus nas águas. Quero que você veja comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E nós vamos agora ler algumas referências que irão te mostrar a necessidade de você orar o tempo todo, com toda oração e súplica. Tenho certeza que depois de ouvir esta mensagem, de aprender o que você vai aprender agora, você vai se tornar uma pessoa fervorosa na oração. Você vai se tornar um homem de oração, uma mulher de oração. Olha o que está escrito aqui, Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus começa a sua jornada com o batismo, o seu ministério público com o batismo no Rio Jordão, mas logo após o batismo, ele faz uma oração. Para quê? Para o céu se abrir. É assim que ele começa a vida espiritual dele. E aí Jesus realiza milagres, começa a chamar a atenção das pessoas, começa a ser seguido por milhares e milhares de pessoas, e ele vai montar o seu ministério. Ele vai escolher 12 homens para fazerem parte do seu grupo especial de aprendizado. Pessoas que ele irá treinar pessoalmente. E ele, antes de escolher a esmo, de dizer você, olhe o que ele faz. Eu quero que aqui mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, você veja o versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, Jesus subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração
a Deus. Subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí vem a relação dos apóstolos aqui. Esses apóstolos começam a seguir Jesus dia e noite e aprender com ele os segredos, os mistérios do reino. E Jesus Cristo realiza também muitos prodígios. A sua fama cresce e extrapola as fronteiras. Logo após ele ter feito a primeira multiplicação dos pães e peixes, as multidões estão eufóricas com Jesus. E o Senhor se retira em particular com os discípulos e pergunta para os discípulos uma coisa. Mas antes de fazer essa pergunta, ele foi orar. Aqui em Lucas ainda, capítulo 9, versículo 18. Lucas 9, versículo 18. E aconteceu o quê? Estando ele orando em particular, veja, Jesus ia orar em particular. Estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? É claro que ele sabia muito bem o que as multidões especulavam a seu respeito. Mas ele faz esta pergunta para os discípulos, porque há um ensinamento aqui. Então os discípulos começam a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, né? E outros até dizem que o Senhor é o João Batista, que o Herodes cortou a cabeça. Versículo 19. E respondendo, eles disseram: uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Eu quero fazer aqui um esclarecimento para os meus amigos kardecistas, a quem quero falar com muito amor. E você que acredita em reencarnação, eu sei que na doutrina espírita, esse versículo é muito usado para dizer: ó, está vendo? Olha aqui, ó. Eles acreditavam em reencarnação. Quando Jesus fez a pergunta, eles estão dizendo: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Elias viveu muito tempo antes de Cristo, então eles estão supondo que Jesus tem dentro dele o Elias, que é o Elias reencarnado. Você que é kardecista, ouça com amor. Eu quero te ensinar. Esse versículo não serve para defender a doutrina reencarnacionista. Não serve. Porque essa própria palavra aqui desmente a reencarnação. Primeiro, João Batista está morto e foi decapitado. Né? Não tem mais a cabeça colada no corpo. O Elias não morreu. Ele foi levado vivo numa carruagem de fogo até o céu. Como que alguém que não morreu pode reencarnar? E terceiro, olha o detalhe. Jesus, alguns dizem que o Senhor é um dos antigos profetas que ressuscitou. É isso que eu estou lendo aqui? Confira o versículo 19. E outros que um dos antigos profetas ressuscitou. É isso que está escrito no teu evangelho? Eu gostaria que os kardecistas olhassem o evangelho, para conferirem se é isso que está escrito no evangelho. Ou se lá, em alguma versão, por acaso, está escrito: outros dizem que tu és um dos antigos profetas que reencarnou. Não se está falando em reencarnação. Está se falando em ressurreição. Preste atenção.
Um dos antigos profetas que ressuscitou. Então, quando alguém vier com essa história, com esse versículo, não é? Então você já sabe se defender, já conhece a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 20, Jesus pergunta para eles. É a segunda pergunta agora. Primeiro, o que os outros pensam a meu respeito? Eles não falaram tudo. Eles tiveram respeito por Jesus. O que os outros dizem a meu respeito? Ah, Senhor, quer saber mesmo? Uns falam que o Senhor é um samaritano, que o Senhor é um endemoniado, que o Senhor é um falso profeta, que o Senhor é um enganador. Eles tiveram respeito por Jesus. Falavam muita coisa de Jesus. Jesus, ele sabe que aqueles que não conhecem falam muita coisa, inventam muita coisa. Por isso que Jesus agora faz a segunda pergunta para quem o conhece. E vós, que estão comigo dia e noite, que estão acompanhando a minha vida, que me conhecem no particular, vocês que me veem o tempo todo, que comem comigo, que bebem comigo, que viajam comigo, que pernoitam comigo, que contemplam sinais que eu faço, e vocês que ouvem as palavras que eu digo, que me conhecem intimamente, e vocês, quem dizem quem eu sou? E aí Pedro estava muito à vontade, porque ele conhecia Jesus de conviver com ele. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem conhece Jesus sabe quem ele é. Quem convive com Jesus sabe quem ele é. Ou seja, os que não conhecem Jesus dizem: ah, foi o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta. Me perdoem os kardecistas, porque é isso que eles ensinam. Quem não conhece Jesus? Ah, um grande profeta, como os muçulmanos ensinam. Um grande profeta. Mas quem conhece Jesus sabe que ele é o Filho de Deus. E para você entender, ele não é um Deus menor. Ele não é um Deus pequenino ou menor do que o Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Eu gosto de ensinar as pessoas para elas entenderem facilmente. Aí eu pergunto assim, como se eu estivesse tratando com crianças: o filho do macaco é? O filho do macaco é? Macaco. O filho do ser humano é? Ser humano. E o Filho de Deus é? Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Está compreendendo como é fácil? Então Jesus, para ensinar isso que você está aprendendo aqui assim, resumidamente, Ele foi orar. E Ele comenta aqui no final: não contem para ninguém o que vocês me disseram. Versículo 22. Porque é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite no terceiro dia. Eu estou lendo e vou ler de novo. Eu vou ler com lente de aumento, e eu quero que você confira na sua também. Seja morto e reencarne no terceiro dia? Seja morto e o quê? Ressuscite no terceiro dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, reencarnará. Não.
ressuscitará. Para ensinar estas coisas, ele foi orar. Foi orar. Eu confesso que eu estou bastante à vontade aqui, lendo esta palavra para você, vendo o exemplo de Jesus. Um dia ele pegou os discípulos mais chegados, que eram justamente Pedro, Tiago e João, e falou: vamos orar. Vamos lá no monte orar. E era de noite, estava tudo escuro. Aí Jesus começou a orar e os discípulos pegaram no sono. Aqui mesmo em Lucas capítulo 9, versículo 29. Oito dias depois, aproximadamente, de ter falado para os discípulos: olha, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele pegou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte a orar. A orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Moisés e Elias. Ninguém achou o cadáver de Moisés. Os escritores posteriores disseram: ele morreu. Mas Moisés está aqui vivo no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias, que não passou pela morte, que foi arrebatado vivo aos céus. Estão os dois. Um representa a lei e outro representa os profetas. Os dois maiores santos do judaísmo. Os dois maiores profetas do judaísmo. Moisés e Elias, falando com Jesus. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles varões se apartaram de Jesus, disse Pedro ao Senhor: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Ou seja, ele colocou Jesus no mesmo nível de Moisés e no mesmo nível de Elias. O mesmo Pedro que tinha dito para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele agora se confunde todo na teologia e coloca Jesus no mesmo nível de 2 grandes profetas do Antigo Testamento. Mas aí o próprio Deus vem fazer a correção dessa dúvida teológica, porque vem uma nuvem luminosa sobre eles. Pedro fica apavorado, os discípulos também, eles caem por terra, e no meio daquela nuvem luminosa, a voz de Deus diz: este Jesus é o meu Filho amado, a Ele escutai. Quer ouvir alguém? Quer ouvir alguém que realmente vale a pena ser ouvido? Deus está dizendo: é o meu filho que você tem que ouvir. Amo Moisés, amo Elias, mas Deus está dizendo: é o meu filho que vocês têm de escutar. Jesus Cristo, sabendo que a obra era muito grande, escolhe mais 70 discípulos e dá poder a eles. E diz: vão de 2 em 2, porque eu vou visitar todas as cidades e aldeias. Se espalhem por todo Israel, vão na minha frente e avisem que breve eu estarei naquela cidade. Aí os 70 se dividiram em 35 duplas, e cada um foi para uma cidade, para uma aldeia. Cada dupla foi para uma cidade, para uma aldeia. Quando eles chegaram nessas cidades e aldeias, os demônios ficaram apavorados. Jesus vai vir aqui? Não, Jesus não pode vir aqui também. Aí aqueles 70 discípulos, não sabendo direito o que fazer, na frente dos demônios que os desafiavam, aqueles discípulos novatos disseram: demônio, eu estou aqui falando em nome de Jesus.
Quem me mandou nessa cidade foi Jesus. Eu só vim trazer o recado. Jesus vai vir aqui e você vai ter que sair. E os demônios gritando saíam antes da chegada de Jesus. Os 70 voltaram para o quartel-general de Jesus Cristo. Senhor, que maravilha! É só a gente falar o teu nome e os demônios ficam tremendo de medo e nos obedecem e se sujeitam a nós que não somos ninguém, tudo por causa do teu nome. Aí Jesus fez uma oração. Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Preste atenção, eu disse que você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Jesus se alegra naquela mesma hora, e ele se alegra no Espírito Santo, e disse, ele não apenas diz, ele ora. Ele ora ao Pai, alegre no Espírito Santo, ele ora. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E Jesus disse para os discípulos, não fiquem alegres, porque os demônios estão obedecendo vocês. É legal você dá uma ordem para o demônio e ele sair correndo, mas Jesus disse, não se alegrem por causa disso, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida lá no céu. Isso é motivo de alegria. Vamos aplaudir ao nome de Jesus e vamos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito lá. Oh, glória! Eu estou te mostrando as orações de Jesus. Agora você vai ver algo maravilhoso. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, Jesus chegou atrasado 4 dias para um funeral. Não porque ele tivesse perdido a hora, mas porque ele se atrasou de propósito. Podia ter chegado a tempo de orar por Lázaro quando ele ainda estava vivo, padecendo da sua doença mortal. Jesus poderia curá-lo enquanto ele ainda não tinha morrido, mas Jesus deixou Lázaro morrer. Porque se Jesus só tivesse curado Lázaro doente, ia ser só mais um. Lázaro estava doente e Jesus foi lá e curou. A gente ia ler rapidinho assim. Mas Jesus, propositadamente, demora aonde está, deixa Lázaro morrer, e 4 dias depois que Lázaro está morto, ele chega no cemitério. Tem uma pedra enorme em frente ao sepulcro. O defunto está todo enrolado em panos, como se fosse uma múmia dentro da gruta. Porque era assim que sepultavam as pessoas naquela época. Enrolavam em panos, com especiarias, perfumes, e deixava ali dentro de uma caverna, com uma pedra redonda na entrada, e os familiares, periodicamente, quando tinham saudade, entravam ali, removendo a pedra, e perfumavam o cadáver e ficavam ali chorando. Era assim que funcionava. E Jesus chega no cemitério. Aquela pedra redonda e enorme está em frente ao sepulcro, a gruta, a caverna. Jesus para em frente ao sepulcro e diz, Marta, manda tirar essa pedra. E Marta diz, Senhor, já cheira mal. O defunto é de 4 dias. Jesus diz, tira a pedra. Eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Aí, Marta manda tirar a pedra. Ela era a irmã mais velha, era a pessoa que tinha autoridade na família, era a dona do cadáver. Por favor, tirem a pedra, rolem a pedra. Rolaram a pedra. Aquele cheiro de podridão
corpo decomposto, cheiro horrível. Jesus para em frente à entrada da caverna. E ele faz uma oração. Quero que você preste atenção nesta oração que ele fez, está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. Preste atenção nessa oração. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro! Quando ele disse Lázaro, o defunto levou um susto. Ele... estremeceu o cadáver. Inexplicavelmente, a sua pele, a sua carne foi sendo restaurada. O cérebro que estava morto há 4 dias foi sendo restaurado, os neurônios, as células nervosas. Os olhos que já estavam apodrecidos, comidos por vermes, começaram a ser restaurados. As narinas que já estavam comidas por vermes, elas foram restauradas. A boca, a garganta, a laringe, a faringe. E naquele processo instantâneo, todo o corpo de Lázaro apodrecido, o corpo foi restaurado à vida. E dentro daquele sepulcro, o defunto consegue se sentar. Pelas ataduras que estavam no rosto, ele consegue ver o clarão daquela gruta, o clarão da entrada da caverna. Que clarão é esse? Eu escutei uma voz, eu conheço essa voz, é a voz do meu amigo Jesus. Ele me mandou ir para fora. E ele vai andando com dificuldade na direção da entrada da caverna que tem aquela luz. Mas a verdadeira luz está depois da entrada. É a luz do mundo que é Jesus Cristo. E quando todos olham, lá está Lázaro ressuscitado de pé. Todos ficam cheios de temor. E Jesus, com toda a naturalidade: o que vocês estão olhando? Tirem a faixa dele, tirem as ataduras, deixem ele ir. E muitos creram em Jesus. Agora você reparou esta oração de Jesus, que em nenhum momento ele disse: oh Pai, o Lázaro, coitado, morreu, a Marta está triste, a Maria também, eu chorei também aqui, eu chorei na frente do sepulcro. Oh Deus, oh Pai, me ajuda, eu vou mandar o defunto sair, não me envergonha não. Oh Deus, eu uso toda a minha fé agora, me ajuda para ressuscitar esse defunto. Foi isso que ele fez? Foi? Ele só disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, toda oração que eu faço o Senhor me ouve. Mas eu disse isso por causa dessa multidão que está em redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Aí Jesus simplesmente deu a ordem para o defunto sair. Ele nem disse: Lázaro, ressuscita. Nem isso. Lázaro, vem para fora. Só isso. Jesus Cristo nunca orou para curar um doente. Olhe para mim que eu vou repetir isso.
Ele nunca chegou na frente de um cego e ficou: oh pai, coitadinho, é cego de nascença, nunca viu a luz do dia, tem misericórdia. Oh pai, eu estou orando por ele, faz esse cego enxergar. Nunca, jamais. Jesus não usava oração para isso. Ele simplesmente dizia: vê, a tua fé te salvou. Jesus Cristo nunca chegou na frente de um paralítico e ficou orando: pai, coitadinho, esse homem não consegue andar. Ou esse outro é paralítico de nascença, coitado, nunca andou. Ô pai, eu vou colocar minha mão, faz esse paralítico andar. Nunca. Ele olhava para o paralítico e dizia: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico andava. Ele nunca orou para um leproso: oh pai, coitadinho, a pele dele toda podre, ele cheira mal, está coberto de feridas da cabeça até os pés, tem misericórdia, pai. Cura esse leproso, eu estou pondo a minha mão nele, estou tocando nele, cura. Não. Jesus nunca usou oração para curar um doente. Ele dizia para o leproso: eu quero que você fique limpo agora. E na mesma hora, a pele era restaurada. Jesus nunca ficou orando na frente de um endemoniado: oh pai, tira os demônios dele. Não, nunca ele fez isso para expulsar demônios. Demônio, sai dele agora e não volte nunca mais. Era assim que ele fazia. Jesus nunca usou oração para isso. Ele usava para fazer milagres, para fazer prodígios. Ele usava a sua autoridade, o seu poder. E essa autoridade ele passou para os discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus pegou a autoridade dele e passou para os discípulos. E depois que ele morreu na cruz e ressuscitou, ele passou para todos os que creem nele esta mesma autoridade. Ele disse depois de ressuscitado: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que ele transferiu? Autoridade. Autoridade. Jesus não ensinou a usar a oração para estas coisas, para cura, para expulsar demônios, não. Para curar doentes e expulsar demônios, ele ensinou o uso da autoridade. Nesse momento eu vou fazer uso dessa autoridade. Todos que estão sentindo algum tipo de dor, fiquem de pé. Quem está sentindo algum tipo de dor, fique de pé. E todos que estão com algum tipo de doença, fiquem de pé. E todos que se sentem enfermos no corpo, na alma e no espírito, fiquem de pé. Porque agora eu vou usar a autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que toda doença que está no teu corpo desapareça agora. Eu ordeno que toda enfermidade vá embora, desde a cabeça até os pés. E eu dou ordem a todos os demônios: saiam e não voltem nunca mais. Olha para mim. Está curado e está liberto. Pode aplaudir o nome de Jesus.
está curado e está liberto em nome de Jesus. Podem sentar. Jesus não usava a oração para estas coisas. Jesus orava a oração para falar com o Pai, entenda isso. Para conversar com o Pai. Nós estamos usando a oração de maneira errada, de uma maneira que não é a melhor, para não dizer que era errada. Nós não estamos usando a oração para a verdadeira finalidade que eu li para você em Efésios capítulo 6. Nós estamos deturpando a finalidade da oração. A oração é para falar com o Pai, por isso que Jesus orava, porque Ele não precisava orar para fazer milagres. Jesus não precisava chegar na frente do vento tempestuoso e do mar em fúria e ficar dizendo: ó Pai, olha essa ventania, olha essa tempestade, olha esse mar, olha que perigo que nós estamos correndo. Não, Ele dizia para o vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. Autoridade. Ele não usava a oração para solucionar problemas ou curar doentes ou expulsar demônios. Para isso ele usava a autoridade. Olha para mim, porque ele está passando autoridade para você. Você vai fazer uso dessa autoridade. A oração você vai usar para falar com Deus, como Jesus fazia. Vamos comigo na última noite de vida de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17. Quer saber como Jesus orava? João, capítulo 17. Nesta oração que João reproduziu, é evidente que João colocou o máximo que ele se lembrava. E mesmo assim, tendo o máximo que João se lembrava de ter ouvido Jesus orar, é uma oração impressionante. É uma oração impressionante. Ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos, ele ora por nós, que um dia creremos nele, e ele ora pela unidade da igreja. Então eu vou apenas ler esta oração. Quero que você tome posse desta oração. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão um filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse.
mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você está sendo santificado agora pela palavra que você está ouvindo. Versículo 18, Jesus continuando a orar diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele orou por você que crê nele agora, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Isso é que é oração. A finalidade da oração. Orar o tempo todo com toda oração e súplica no Espírito, intercedendo por outras pessoas. Veja que a leitura que eu fiz no início da mensagem na carta aos Efésios é exatamente a prática de Jesus Cristo. E aí Jesus vai para o Getsemane. Estou terminando a mensagem, mas eu quero te mostrar isso. É um momento de grande angústia. E ele não esconde que está deprimido. Jesus vai orar. Com toda aquela depressão. Ele diz: a minha alma está triste até a morte. Os discípulos olham para ele e vê que ele começou a se angustiar e a ter pavor. Está escrito no Evangelho. Aí Jesus vai e leva os discípulos no Getsemane. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Estou terminando a mensagem. Mateus capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Olha isso. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração é para falar com o Pai. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai,
Se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O Evangelho de Lucas diz que Deus manda um anjo para confortá-lo. Mateus não dá esse detalhe, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A oração foi ouvida, mas ele está pedindo para Deus, se for possível, livrá-lo da morte que se aproxima, aquela morte horrenda na cruz. Livrá-lo de todas as torturas que ele já viu antecipadamente. É possível, Pai. Tem outro jeito de me livrar de beber este cálice. Esse cálice tão amargo, esse fel. Tem outro jeito. A oração dele foi ouvida, mas não foi atendida. Jesus disse: se não pode ser como eu estou pedindo, então seja feita a tua vontade. Ele se sujeita à vontade do Pai. Aí Jesus se levanta da oração. Ele está banhado já de sangue, porque Lucas nos dá o detalhe também que ele orando, seu suor se converteu em grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Aí ele chegou outra vez junto dos discípulos, estou lendo o versículo 45, e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Voluntariamente Jesus Cristo vai ao encontro de Judas Iscariotes e da multidão que está ali para prendê-lo, e vai haver uma tortura muito grande, falsos julgamentos, ele já está pré-condenado à morte, a sentença foi dada antes do julgamento, ele não escapará. E na sexta-feira, às 9h da manhã, ele é crucificado. Vá comigo em Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Está morto, não? Condenado, não? Esse não tem mais jeito. Orar para quê? Orar para quê? Orar para quê? Já está na pior situação imaginável. Orar para quê? Mas Jesus ora, porque oração é para falar com o Pai. E mesmo pendurado no madeiro, ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vida de oração. Oração em qualquer situação. Falar com o Pai em qualquer situação. E Jesus levou até o fim, o ministério da oração. A necessidade de falar com o Pai, de ter comunhão com o Pai através da oração. E antes de dar o último suspiro, está escrito no versículo 46. É perto das 3h da tarde já. Está desde as 9h da manhã vazando sangue. Está numa situação horrível. Mas ele vai terminar a vida dele com oração. Isso é vida de oração. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Tombou a cabeça.
orou até o fim. Vida de oração. Não basta para Jesus ter se guardado do pecado. Não basta para Jesus ter expulsado demônios, curado leprosos, feito paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem. Não basta para Jesus transformar água em vinho, não basta para Jesus multiplicar pães e peixes 2 vezes, não basta para Jesus fazer pescas maravilhosas, não basta para Jesus acalmar tempestades, acalmar mares. O que Ele precisa mesmo, o que Ele gosta mesmo, é da oração com o Pai. Você está achando muito vir orar aqui na igreja? De vez em quando? Você está achando que a igreja exige demais de você? Vindo quarta, sexta e domingo? Mandar você fazer a campanha de oração? Orar? Veja o que é uma vida de oração. Jesus não abria mão disso. Lá na cruz, Ele abriu mão de todo o poder. Porque se Ele quisesse, podia muito bem ter derrubado a todos e descido da cruz. Jesus abriu mão do poder ali, de operar sinais. Ele poderia mandar as trevas embora. Do meio-dia até as 3 da tarde houve grande escuridão, Ele podia ter mandado as trevas embora. Era a hora e o poder das trevas, Ele podia ter repreendido os demônios. Mas Ele abriu mão daquela autoridade. Ele abriu mão de tudo, Ele só não abriu mão de uma coisa: a oração. A oração. Eu não abro mão de falar com meu Pai até o fim, de estar na presença do Pai até o fim. Você vai ter que encarar a oração de uma outra maneira a partir de agora. Você vai ter de encarar a oração como realmente ela é. Porque autoridade para curar doentes você já tem. Poder para expulsar demônios você já tem. Use a autoridade do nome de Jesus. Quando você repreende um demônio e diz para ele sair, não tenha medo não. Aqueles 70 novatos estavam tremendo de medo, cabelo em pé, pelos dos braços arrepiados. Mas quando eles falaram do nome de Jesus, o demônio não enxergou aqueles fracos discípulos, mas os demônios enxergaram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Os demônios enxergaram aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Autoridade você já tem. Quando você usa o nome de Jesus, é para resolver problemas, curar doentes e expulsar demônios. Faça isso. Não precisa ficar choramingando não, na presença do Pai. Usa a autoridade do nome de Jesus para resolver todos os problemas do teu dia a dia. E usa a oração para falar com teu Pai Celestial. A minha oração mudou tanto. A minha particular. Estou falando a minha particular. Claro que se alguém chega para mim e fala: pastor, ora para eu arrumar um emprego, eu oro. Pastor, ora para eu ficar curado, claro que eu oro. Pastor, ora para mandar o mal que está na minha vida, claro que eu oro. Mas a minha oração particular mudou. Eu não vejo mais sentido na minha oração particular, que eu faço o tempo todo. Não falo isso para me gabar, porque é uma coisa que está em mim. É uma coisa que está em mim. Eu levanto de madrugada, eu gosto, eu pulo da cama. Mas eu não vejo mais sentido dobrar os meus joelhos no meio da madrugada para ficar pedindo coisas para Deus. Eu não consigo mais. Toda vez que eu me ajoelho e olho para o céu estrelado, eu só quero dizer uma coisa, né? Pai, eu te amo cada vez mais. Eu te amo muito. É a única coisa que eu tenho necessidade, orar para falar com o Pai.
Não tenho mais necessidade de pedir coisas. E às vezes eu fraquejo, peço uma coisinha, peço outra, porque no momento da luta e da aflição, até Jesus pediu em causa própria. Mas mesmo quando eu peço qualquer coisa em causa própria, eu já não me sinto bem. Não me sinto bem pedindo nada em causa própria, porque agora eu conheço Deus de uma tal maneira que eu tenho certeza absoluta que Deus cuida de mim. Ele sabe de todas as coisas da minha vida. Ele sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que eu estou precisando e o que eu irei precisar. Eu só quero dizer isso para Deus. Eu te amo, Pai. A minha oração já mudou. Vou orar por você, claro. Se você quiser que eu ore, ora. Sem dúvida. Mas a tua oração vai ter que mudar. Você não precisa ficar orando para resolver problema. Manda o problema ser resolvido e acabou. Você não tem que ficar orando, suplicando para os demônios pararem de te atormentarem. Ah, pastor, no meu quarto é vulto para lá, vulto para cá, são vozes do além, barulhos na casa toda. Eu fico orando para Deus, oh Deus, me livra dos demônios. Ah, faça-me um favor. Deus diz, espera aí, eu já te dei autoridade. Manda esses capetas embora. Usa a autoridade do nome de Jesus e manda esses demônios para os quintos dos infernos. Usa a oração. Oração e súplica no Espírito. Para falar com o Pai. Para ter mais comunhão com o Pai. Vamos ficar todos de pé. Jesus orou ao Pai dizendo, Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra. E a tua obra é esta: que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Você não pode ter mais ninguém para confiar, pedir, orar, a não ser o Pai, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, preste atenção, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E Deus quer salvar a todos. Não pense que Deus está ansioso para queimar os pecadores no inferno. O inferno não foi preparado para os pecadores, foi preparado para Satanás. O que foi preparado para os pecadores é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tiver pecados, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O que Deus preparou para os pecadores é a salvação em Jesus Cristo. Deus não preparou o inferno para o malfeitor, para o pecador, para a pecadora. Ele preparou Jesus para o pecador, para a pecadora. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Não pense que eu tenho boa memória, não, eu estou lendo aqui. Só um salva. Só um salva. Só um salva. Não tem outro Salvador. Não há outro nome
Não tem outro jeito. Jesus Cristo dedicou a vida dele por tua causa. Guardou-se do pecado por tua causa. Morreu por tua causa. E ressuscitou por tua causa. Ele subiu aos céus e disse: eu vou preparar-vos lugar. E depois que tudo estiver preparado, eu virei outra vez. Nós estamos vivendo essa época. A época que aguarda a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Ele orou lá, você viu o capítulo 17 de João: Pai, estes que tu me deste, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam também, para que vejam a minha glória. Eu vou ver. Eu vou ver. E ele orou porque quer que também você esteja com ele para ver a sua glória celestial. Então, sabendo que não há outro caminho, que não há outro meio e não há outro Salvador, eu pergunto para todos que estão aqui: quem, ouvindo a palavra, quem, sabendo que não tem outro jeito, quer receber agora o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergue bem alto e acena com a tua mão. Fala: eu quero o que Deus preparou para mim. Todos que ergueram as mãos, por favor, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, igreja. Vem, vem. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer ser salvo, você que quer escapar do inferno, você que quer ter a vida eterna, vem aqui para frente agora e receba Jesus já. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí você vai poder se alegrar, porque o teu nome está escrito lá. E eu quero aproveitar e chamar aqui os filhos pródigos. Aqueles que já conhecem a palavra, mas saíram da casa do Pai. Foram para o mundo. Acharam que seria bom, divertido. Mas só encontraram dor, tristeza, miséria, doença, fome, necessidade, vergonha e humilhação. Perderam tudo. Filhos que saíram da casa do Pai, mas que agora estão tristes, arrependidos, reconhecem o erro, sabem que erraram e querem pedir perdão ao Pai. Querem fazer como o filho pródigo, que disse: eu vou me encontrar com o meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faça como um dos teus empregados, mas deixa eu ficar contigo. Deixa eu ficar contigo na tua casa. E quando o filho pródigo volta, ele é restaurado com todas as honras. Ele é abençoado pelo Pai. Nenhuma crítica, nenhuma ofensa, nenhuma censura. O Pai não disse: agora que você perdeu tudo, você voltou, é? Bem feito. Não, não, não. O pai abraçou o filho que tinha ido embora, beijou, mandou trocar as roupas, colocar sandália nos pés, mandou colocar um anel no seu dedo, representando o poder e a autoridade, e mandou dar um banquete, uma festa. E ele justifica: nós temos de nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu sei que há filhos pródigos aqui. O Pai não vai te censurar, não vai te criticar. Pelo contrário, o Pai está com muitas saudades de você. E você também está com saudades do Pai. Fala sério, tá ou não tá? Hein, filha pródiga? Hein, filho pródigo? Você está com muitas saudades, não tá? Olha o Pai de braços abertos te esperando. Vem para cá. Vem, vem, filho pródigo.
Vem, filha pródiga. O Pai vai restaurar a tua vida. Ele vai fazer você recuperar o que perdeu. Ele vai dar um banquete. E Jesus disse o seguinte: tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos de Deus começam a cantar e a dançar. E neste momento nós vamos nos alegrar, porque está tendo festa no céu. Isso, vem, filha pródiga. Vem, filho pródigo. Vem do jeito que você está. Venha, 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 venha. Venha correndo, venha. Oh, glória. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem, filho pródigo. O que o Pai quer? O Pai quer pessoas de oração. E quando a gente fala oração, não é virar carola, não. Porque eu oro 3 vezes por madrugada, essa mesma fiz isso, não que fosse um peso ou obrigação, mas porque é meu hábito. Mas se você olhar o meu joelho, eu não tenho um joelho de carola. Sabe como é que é joelho de carola, né? Sabe aquelas carolas que ficam ajoelhadas em cima do feijão e do milho, rezando o terço? Que o joelho está todo calejado? Meu joelho não. Meu joelho não tem um calo. Vive no chão. Eu acho que depois dos meus pés, os meus joelhos são os que mais ficam no chão. Mas, eu tenho a joelheira da armadura de Deus. Por isso que eu consigo andar. Nada atinge o meu joelho, nada. O meu joelho está protegido. Você que hoje está aqui e diz: pastor, tudo que eu ouvi a respeito da oração me fez até sentir vergonha. Porque eu gostaria, na verdade, de ser uma pessoa de mais oração. Agora eu compreendi que a oração é para eu ter comunhão com o Pai, para conversar com o Pai. Para curar doentes, expulsar demônios e resolver problemas, eu tenho autoridade. Mas a oração é para eu conversar com o Pai. Orar o tempo todo no Espírito. E eu quero ser esta pessoa de oração a partir de hoje. Você que diz isso, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa de oração, assim como Jesus era. Porque Jesus não orava o tempo todo para ter mais poder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele orava o tempo todo para ter mais comunhão com o Pai. Pastor, eu quero ser como Jesus, eu quero ter mais comunhão com o Pai. Então vem aqui para frente, porque você vai colocar o teu joelho no chão e o Espírito Santo de Deus vai te revestir da cabeça até os pés e você vai ser cheio do poder de Deus. E vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem, ou pela TV, ou porque baixou na internet, ou no aplicativo dos pregadores do telhado, ou alguém te deu um DVD e falou: assiste isso aqui. Provavelmente foi um pregador do telhado que fez isso. Quero perguntar para você: quer entregar a vida para Jesus? Quer fazer isso agora? Quer voltar para Jesus? Ajoelhe-se ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está ouvindo a gente pela rádio. Deus falou contigo. Quer tudo isso? Quer agora tomar posse de tudo isso? Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer ser uma pessoa de oração? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, aonde você estiver, seja no Brasil ou em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, onde você estiver, ajoelhe-se ao lado do teu rádio. Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai te abençoar. E eu vou convidar cada pessoa que veio para frente no altar a se ajoelhar diante do altar. Vou pedir para a igreja continuar de pé. A igreja continua de pé, por favor. Olha, tem gente ajoelhada até pelos corredores lá embaixo. Os que estão de pé, estendo as mãos sobre as pessoas ajoelhadas. Estendam as mãos na direção das pessoas ajoelhadas. E todos que estão de joelhos, aqui na sede nacional da Paz e Vida, coloquem a mão direita sobre o coração. Todos que estão à distância, coloquem a mão direita sobre o coração. Você que está em trânsito, ouvindo esta mensagem no celular, ouvindo esta mensagem no teu veículo, eu sei que não dá para se ajoelhar. Nesse momento não dá, mas faz o seguinte:
Coloque a mão direita sobre o teu coração para orar conosco agora, porque Deus está em toda parte e Ele está te vendo. Você que está no presídio, na penitenciária masculina, penitenciária feminina, não ligue para os outros presos não, Deus falou contigo. Ajoelhe-se aí ao lado do rádio, que nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Pessoas que estão ouvindo esta mensagem em leitos de hospitais. Eu sei que você não pode se ajoelhar, você está preso nessa cama, está ouvindo esta mensagem. Mas se quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E cada pessoa que está com a mão direita sobre o coração, com bastante fé, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, a Tua palavra me revelou o mistério da oração. E eu compreendi que em Jesus Cristo eu tenho autoridade para expulsar demônios, para curar doenças, para resolver problemas, mas que a oração eu vou usar para falar contigo. Por isso, meu Pai, eu te suplico agora, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, me purifica de toda transgressão e me dá agora, pelo sangue de Jesus, a alegria da minha salvação, a alegria de saber que o meu nome está escrito no céu, no livro da vida. Eu tenho, meu Deus, este direito, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.